Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, hoje vai ser um pouco diferente da dinâmica de vídeo. Eu tentei fazer já a gravação desse vídeo de hoje, como nos mesmos dois vídeos anteriores, mas eu acabei reparando que não seria melhor e eu queria fazer um pouco mais dinâmico para a edição ficar um pouco mais da hora. Então eu vou meio que mostrar alguns lances e eu acho que potencializa melhor para vocês entenderem o que eu vou falar, que foi mais ou menos um mundial de beisebol que aconteceu praticamente essa semana. Na verdade já estava rolando já faz um mês já, esse campeonato, e foi, e digamos que foi maravilhoso. E vocês vão falar, caramba, você chegou a assistir beisebol? Sim, sim, é bizarro. Eu meio que comecei a gostar bastante de beisebol já faz mais ou menos 2 anos. Eu já conheci o esporte já faz mais de 10 anos, quando eu era criança, mas eu não chegava a ser fã. E do nada essa paixão me despertou uns 2 anos atrás, porque eu comecei a assistir vários esportes americanos e, como vocês sabem, eu adoro, né? Assistir esportes americanos, né? Inclusive como basquete. Depois eu comecei a gostar muito de assistir o futebol americano, né? Por causa do Super Bowl que apareceu e as coisas ficavam muito da hora e também tinha muita regra, mas eu comecei a aprender e foi até fácil de entender. E o beisebol, ultimamente, é um esporte que eu comecei a gastar bastante. E essa Copa do Mundo, eu vou falar que, olha, o que aconteceu de coisas espetaculares é de outro nível, véio. E sim, mano, como eu falei, ele é o Mundial. Sim, foi literalmente um clima de Copa do Mundo. É que, assim, é meio bizarro falar sobre isso, porque ele ocorreu em mais ou menos três países. Não é exatamente num país sede. Ele ocorreu em três países. E ele era meio que misturado entre quatro grupos. E tinha até quartos finais, semifinal e a grande final. Meio que dessa maneira. E eu vou, obviamente, vou falar do principal, que foi a grande final, que foi entre as duas maiores potências do beisebol. Obviamente a gente tem que falar dos Estados Unidos, né, porque eles foram os criadores, mas o outro, que inclusive já ganhou duas vezes esse campeonato, foi o Japão. Inclusive o Japão tinha um dos seus maiores jogadores na atualidade, que ele é ao mesmo tempo um arremessador e ao mesmo tempo também um rebatedor. Que espetacular. Sim, esse homem que vocês estão vendo aqui na tela, porque ele foi mais ou menos o MVP deste torneio. E que exatamente ele fez o arremesso final, o strikeout, para o Japão ser campeão mais uma vez, ganhando pela terceira vez esse título. Lembrando que esse torneio aqui da Copa do Mundo de beisebol, ele só começou faz pouco tempo. Foi mais ou menos criado só uns 20 anos atrás. E lembrando que é um pouco estranho porque o beisebol ele já existe mais ou menos quase mais de 100 anos. Mais de 100 anos esse esporte existe. Como eu já falei, foi criado nos Estados Unidos, mas depois de algum tempo ele já foi começando a se migrar para a Ásia, que os dois países mais interessantes daí são Japão e Coreia. Mas isso também ele meio que se popularizou entre os países latinos-americanos. Obviamente muito mais nos países lá da América Central, do Caribe, mas teve alguns países que você olha, cara, você fala, caraca, aqui na América do Sul o pessoal vai lá para disputar, né? Com Colômbia e Venezuela. Sabe o que é mais bizarro? O Brasil tem sim um elenco de beisebol mundial e tentou se classificar, mas não conseguiram passar nas eliminatórias, né? Foram eliminados. O Brasil perdeu para Nicarágua, mas eu queria falar que tem outro país que se classificou que tem um elenco muito, mas muito nada a ver. Você fala, cara, esse pessoal é profissional no esporte praticado do beisebol? Não. É tipo que nem o pessoal da Islândia, né? Que tinha alguns jogadores que se classificaram, né? Que foram lá para a Copa 2018, que eles faziam outro trabalho em vez de ser profissional, um atleta profissional do futebol. A República Tcheca, velho. A República Tcheca, ele era um misto de, sei lá, gente que era um professor, era doutor, era engenheiro, eletricista. Nossa, era um negócio muito louco. E eu não sabia disso. Eu só fui lá até pesquisar faz pouco tempo atrás
mais ou menos, umas horas antes de gravar esse vídeo, eu olhei pra isso e falei, caraca, mano, eu não sabia que tinha uma história tão louca envolvendo um país da Europa, porque raramente mesmo o pessoal lá da Europa joga beisebol. Mesmo sabendo que tem alguns países que se classificaram nesse aqui, que foi a Itália e a Holanda, que são até times bem fortes, né? Eu vou ignorar Israel, porque pra mim Israel era um monte de gente que na verdade era americano e resolveu, sei lá, representar Israel por causa que tinham. Eles seguiam a religião judia. Era omisso só do pessoal só nos Estados Unidos só porque seguiam a religião. Nada a ver, nada a ver. Mas eu não quero comentar. Mas de qualquer maneira, o principal que a gente tem que falar dessa final entre Japão e Estados Unidos, né? Que foi mais ou menos o que todo mundo estava esperando desde que começou o torneio. Como eu falei, o Japão, que era uma maior potência, e ele estava no grupo A, né? Ele praticamente enfrentou seu arquirrival lá, a Coreia do Sul. Inclusive, nossa, que teve de loucuragem, né? Que o pessoal lá da Coreia do Sul e Japão, eles levam tão a sério essa rivalidade no beisebol, que os caras praticamente, eles, se quiserem sair na rua para se bater, eles saíam. Isso não é mentira, isso, literalmente eles começaram assim, já na primeira edição, quando lançou, o pessoal já tava assim, com sangue nos olhos, né? Era muita maluquice. Mas é o que eu ia falar, né? O Japão, inclusive, ele passou, né? Saiu, né, desse campeonato como invicto. Exatamente, foram 7 jogos, 7 vitórias, né? Ele praticamente, na fase de grupos, eu acho que cometi um erro, assim, um pequeno erro, ou na verdade não mencionei, mas era 4 grupos mesmo, né? E meio que era em 3 países diferentes as sedes, né? O grupo A, o pessoal do grupo A jogava lá em Taiwan, o grupo B jogava no Taiwan, no Japão, e o grupo C e D, bizarramente, jogava nos Estados Unidos, mas obviamente em locais um pouco diferentes, não era no mesmo estado, né? Se não me engano, um ficava lá no Arizona, né? E outro ficava lá em Miami, mais ou menos esses locais um pouco diferentes. Mas afinal também meio que tudo ocorreu, né? A semifinal e final foram lá em Miami. E lembrando que é apenas um jogo. É apenas um jogo. É que normalmente quando se trata de beisebol, aqui nos Estados Unidos, ele meio que transforma em uma série, praticamente melhor, tipo uma série melhor de 4, melhor de 3, melhor de 5, melhor de 7, né, que acontece na final, que eles chamam a World Series, é melhor de 7. Mas aí não, é como se fosse a Copa do Mundo. Se perdeu, perdeu, tchau, vai embora, vai pra casa. Então, é um negócio que é uma tensão enorme, sem falar que nessa Copa do Mundo de beisebol eles quebraram recordes de audiência na televisão, que normalmente isso é normal quando se trata lá no Japão e nos países da América Central, né? Porque é loucura, porque na República Dominicana, que é um dos países mais fortes aqui de beisebol também, eles já foram campeões uma vez já. Eles quase metade, mais da metade da população do país parou só para assistir beisebol. Assim, eu não falei do Japão porque o Japão já é quase a mesma coisa, meu Deus, é um absurdo, mas a gente sabe que o Japão pelo menos é um pouco mais maior e o pessoal fica antenado pra caramba quando um assunto se chama beisebol, né? E assim, e nos Estados Unidos, você vai falar, os Estados Unidos criou, né? Bem, pior que não, né? Nos Estados Unidos o pessoal leva esse torneio, muita gente levava até esse torneio como se fosse um jogo de exibição. Um torneio de exibição que, cara, eles não queriam, eles não pensavam que ele levar os seus maiores jogadores, inclusive nesse torneio o jogador de arremessadores, né? O seleto grupo de arremessadores do time dos Estados Unidos eram meio que composto como se fosse um grupo B, um time reserva, time B, time C, enquanto o time de rebatedores, né, todos os jogadores que rebatiam as bolas eram os top, de alta escala. Tinha alguns jogadores que não participaram, mas a maioria era de alta escala, era só mais ou menos umas estrelas em cada um dos seus times, né? Mas mais ou menos isso. No Japão, diferente, meio que todo mundo que foi lá queria muito participar. E era só praticamente os melhores jogadores de cada posição que atuavam. Assim, só tinha pelo menos 4, 5 jogadores que atuavam na Liga Americana, né? Inclusive porque eles já eram os top mesmo. E a maioria deles pegaram lá do grupo da Liga do Japão. Mas a Liga do Japão é praticamente a segunda liga mais forte de beisebol
do mundo que existe. Então aí não tem problema deles se enfrentarem contra os Estados Unidos. E foi mais ou menos isso, né? Tipo, o Japão, que, como eu já falei, ele passou, né, como invicto, né, na fase de grupos. Só que aí quando chegou nas quartas finais e nas finais, foi um pouco complicado, né? Porque eles tiveram que enfrentar até um time muito complicado, né? E depois eles chegaram contra um time no México, que foi a maior zebra desse campeonato. Eles estavam quase perdendo. Só que aí, na última entrada, na nona, eles conseguiram fazer a virada e o Japão conseguiu classificar para a final. Looks back at Ohtani. The pitch is hit to left center field. Hit very well, and it is off the wall. Ohtani flying around third, right behind him, scoring the winning run. Os Estados Unidos, um pouco diferente, né? Se não me engano, nas quartas finais eles até sofreram pra caramba pra enfrentar a Venezuela. Mas depois do final, quando eles conseguiram fazer uma virada muito monstra, fazendo uma entrada 4 pontos. 0-2. Turner to left field and deep. Peralta back. It is gone. Eles conseguiram ganhar e depois enfrentar a seleção de Cuba e destroçaram, né? Então praticamente um time já estava muito na soberba, enquanto o outro estava meio que tinha jogado um jogo anterior antes da final, porque praticamente os caras jogaram um jogo, a semifinal, e depois no dia seguinte já era a final. Então os caras já estavam cansados, foi um jogo muito complicado, mas o Japão foi lá, foi com força, o time estava muito motivado para derrotar os Estados Unidos, né? Porque afinal de contas eles estavam jogando em casa, né? E obviamente os caras eram os criadores do esporte, né? Mas foi assim, né? Os Estados Unidos começou na frente, né? Mas um home run, né? Como você fala, o home run seria aquele quando você rebate e a bola vai fora do estádio, né? Ou né, pra aquele mancado. Aí os Estados Unidos começou com simplesmente o cara que foi meio que terminou como um dos maiores rebatedores de home run desse torneio, né? Ele conseguiu 5 só numa edição. Ele praticamente o nome dele já se tornou muito relevante agora nos Estados Unidos. É muito loucura. Mas aí no Japão, quase na mesma entrada, conseguiram empatar, fazendo a mesma coisa, o home run, e viraram também na sequência, ficou 2-1. Aí por assim, digamos, depois de umas 2, 3 entradas, o Japão bateu mais o home run e ficou 3-1 por uma vantagem, até que quase terminou o jogo, na oitava entrada, os Estados Unidos conseguiram fazer mais um home run muito espetacular, e o jogo ficou 3-2 até a última entrada, que os Estados Unidos era mais ou menos o time que começava. Então, de qualquer maneira, eles precisavam empatar, né? Porque se eles não conseguissem empatar na vez deles na nona entrada, o Japão era campeão, né? Então, praticamente chegou num momento, os caras chamaram o seu maior arremessador e rebatedor, que eu já falei no começo, nesse vídeo, pra tentar acabar com o jogo, né? Chegou no momento que ele precisou enfrentar o seu próprio parceiro na última eliminação. Praticamente era como se fosse um roteiro de filme de Hollywood, que eram meio que 2 amigos, 2 parceiros, os caras jogam no mesmo time, se enfrentando para ver quem se sairia campeão ou quem se sairia até bem. E no final, o arremessador Shohei Ohtani conseguiu eliminar seu parceiro e o Japão conseguiu sair vencedor pela 3ª vez desse campeonato, né? Porque o Japão praticamente ganhou seus 2 primeiros torneios, foram nas 2 primeiras edições do campeonato, 2006 e 2009. Aí depois demorou quase uns 10 anos depois para eles conseguirem ganhar, na verdade quase uns 20 anos, né? Para eles ganharem seu 3º campeonato, e foi espetacular. Mas é isso, gente. Eu meio que expliquei assim de maneira um pouco mais rápida, mas eu só queria avisar que, mano, Copa do Mundo de Beisebol foi um negócio que, cara, eu amei pra caramba, mesmo que seja um esporte que pouca gente conhece aqui no Brasil, mas o mundo inteiro, nossa senhora, foi um negócio que foi tipo mesmo como se fosse uma Copa do Mundo, porque o que chamou de relevância para um aumento de audiência no público, nos estádios, né, nas arenas e na rede televisiva, que o pessoal tava muito antenado assistindo. Nossa, foi um negócio que você nem esperava que poderia acontecer nesse mundo, velho. Então, cara, eu diria que até que o beisebol ele consegue entrar nessa categoria que seria até atrás das Olimpíadas, né? Ele chegou até num patamar que poderia estar
se equiparando como se fosse uma Copa do Mundo, porque eu não tô brincando. O número de audiências dessa transmissão de beisebol, eles conseguiram superar praticamente quase todos as transmissões que acontecem em uma liga, a liga normal de beisebol nos Estados Unidos, né? Porque o pessoal só quer se interessar na liga mesmo. O povo só achava que era só um torneio de eliminação. Não, o negócio se tornou tão espetacular que o povo americano abraçou mesmo com muita força e eles amaram. Mas é só isso. Eu só queria mostrar pra vocês, mostrar um pouco de informações até um pouco mais diferentes, né? Como eu já falei. Eu quero trazer informações um pouco diferentes. Eu trouxe aqui pra falar sobre o beisebol, que é uma paixão um pouco discreta, secreta que eu tenho, mas que eu achei muito da hora ter acompanhado esse torneio quase do começo até o final, velho. Eu juro, velho. Esse beisebol é sensacional. Beisebol sensacional. É isso, gente. Falou!